Olá, meu nome é Simone e no vídeo de hoje nós temos um exercício da playlist Integrais, que método usar. O exercício diz o seguinte: determine uma fórmula recursiva para a integral de seno elevado a n de x dx e use essa fórmula para calcular a integral de seno à quarta de x dx. Então, esse exercício, nós temos aqui uma integral trigonométrica para resolver. É um seno de x elevado a n, onde esse n, eu não escrevi aqui, é um número natural maior ou igual a 2, tá? N pertencente aos naturais. Então, na realidade, o que nós queremos encontrar é uma fórmula para a gente calcular essa integral para qualquer valor de n, tá? E aí, quando a gente encontrar essa fórmula, eu vou substituir n por 4 e aí encontro o resultado da integral de seno à quarta de x dx. Então, vamos observar aqui uma coisa. Então, note que essa integral de seno elevado a n de x dx é o mesmo que seno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x dx. Agora, vocês têm aqui um produto de duas funções e duas funções trigonométricas. Reparem que eu não posso usar aqui nenhuma substituição, porque se eu escolhesse minha nova variável de x, seno de x, então a derivada dela seria cosseno. E nós não temos nenhum cosseno aqui nessa integral. Então, está descartado aqui o uso de substituição. Então, não dá para simplificar mais essa integral, não dá para fazer substituição e nós temos o produto de duas funções. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar usar por partes. Ok, então, vou escrever aqui que a gente vai usar integração por partes. E aí, deixa eu escrever aqui rapidamente a fórmula de integração por partes, que é a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Ok. Bom, e agora o que a gente tem? Nós temos que escolher quem vai ser a nossa função u, vai ser essa, ou vai ser essa daqui, seno de x, tá? Então, reparem só, eu tenho que escolher a minha função u, de tal forma que a função dv que sobrar vai ser uma função que eu consiga integrar, tá? Então, se eu escolher a minha função u como seno de x, na hora que eu for escolher dv como seno elevado a n menos 1 de x, eu não vou saber integrar isso aqui. Então, eu tenho que fazer a escolha ao contrário. Então, eu vou escolher essa função aqui que eu sei derivar como sendo a minha função u, e a função que eu sei integrar é seno de x dx, tá? Então, é essa escolha que a gente vai fazer. Então, vamos fazer aqui embaixo as contas. Então, eu vou repetir quem é u, é seno elevado a n menos 1 de x. E agora, vamos já calcular quem vai ser o du. Então, du é a derivada desse seno, portanto, dessa potência aqui do seno. Então, a gente usa novamente a regra da cadeia, tá? Então, a gente desce o expoente da potência, vezes seno elevado a n menos 2 de x, vezes a derivada da função interna, que nesse caso aqui a função interna é seno de x e a derivada é cosseno de x. Então, isso tudo dx. Então, du é isso tudo aqui, tá? Parece complicado, longo, grande, mas a gente vai ver que vai funcionar. Aí, passamos para dv. Então, dv é seno de x dx. Então, v é integral de seno de x dx. Então, quem é a integral de seno de x dx? Qual é a função que derivada dá o seno? É menos cosseno de x, tá? Então, aqui está o v, aqui nós temos o u, e esse pedaço aqui é o du. E agora, vamos aplicar a fórmula de integração por partes, tá? Vou colocar aqui embaixo, porque aqui em cima já está muito cheio. Então, logo,
a integral de seno elevado a n de x dx, que é a minha integral original, tá certo? Lembrando, é essa integral que eu tô resolvendo, que eu desmembrei na integral desse produto dessas duas funções. Então, isso vai ser u vezes v, mais u tá bem aqui, seno elevado a n menos 1 de x, vezes v, que é esse menos cosseno. Então, vai ficar menos seno elevado a n menos 1 de x, vezes cosseno de x, tá? Menos integral de v, mais v é menos cosseno de x, e agora eu vou escrever tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que é o meu du, tá certo? Então, eu vou escrever aqui embaixo, porque eu acho que aqui em cima não vai dar espaço. Então, isso é menos integral de menos cosseno de x, que é o v, vezes o du. Então, vamos escrever o du aqui. Então, n menos 1, seno elevado a n menos 2, vezes cosseno de x dx. Bom, e agora vamos simplificar essa integral aqui, que parece enorme, tá? Esse n menos 1 aqui é constante, eu vou poder colocar para fora, tá? Aí, vai sobrar o quê? Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então, deixa eu logo começar a escrever o resultado. Então, isso vai ser igual. Eu vou repetir a primeira parte, menos seno elevado a n menos 1 de x vezes cosseno de x. E aí, nessa segunda parte, esse menos com esse menos vai ficar positivo e a constante vou escrever do lado de fora. Então, n menos 1 que multiplica integral de... Aqui eu vou ter cosseno vezes cosseno, portanto, cosseno ao quadrado. Então, seno elevado a n menos 2 de x, aqui ficou faltando um x, tá? Vezes cosseno ao quadrado de x dx. Ok, só que agora nós temos que resolver essa integral. Por quê? Reparem que o exercício está pedindo para encontrar uma fórmula recursiva. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando eu calcular a integral de seno elevado a n de x dx, eu vou recair aqui numa integral de uma potência de seno, é uma potência com um expoente menor que esse n, ou n menos 1, ou n menos 2, enfim, mas vai ser uma potência de seno de x. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Eu não posso ter cosseno ao quadrado nessa integral, porque essa integral tem que ser apenas de uma potência de seno de x. Mas você se lembra que cosseno ao quadrado de x é o quê? É 1 menos seno ao quadrado de x. Opa, aí eu vou poder transformar esse cosseno em senos. Então, vamos lá escrever isso. Então, isso vai ser igual a menos seno elevado a n menos 1 de x cosseno x, mais n menos 1 que multiplica seno elevado a n menos 2x, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x dx. O que eu fiz aqui? Apenas substituir cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Apenas, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse seno por 1 e depois multiplicar esse seno por seno ao quadrado. E aí, a gente vai ter duas integrais aqui. Então, vamos lá. Então, isso vai ser igual. Eu vou novamente repetir a primeira parte, vezes cosseno de x. E agora, na segunda parte, vai ser integral
de seno elevado a n menos 2 de x vezes 1 dx. Não esquecer aqui da constante. Então, mais n menos 1, que multiplica a integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. E agora, a próxima integral é seno elevado a n menos 2 de x, que multiplica esse seno ao quadrado de x. Então, repare, eu tenho potências de mesma base. A base é o seno de x e os expoentes são n menos 2 e 2. Então, se nós somarmos os expoentes, vai dar n, tá? E aí, não esquecer que aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos e aqui eu tenho n menos 1. Então, esse resultado vai ser menos n menos 1, que multiplica a integral de seno elevado a n de x dx. Aí, você vai observar o seguinte, vou pegar uma cor aqui diferente. Você vai observar o seguinte, mas aqui eu tenho seno elevado a n e aqui eu tenho seno elevado a n, que é justamente o que eu tô querendo encontrar, a integral de seno elevado a n de x dx. Então, o que que a gente faz nesses casos? A gente passa por primeiro membro e vai passar somando, tá? Então, quando eu passo somando, como é que fica? Então, reparem que eu vou somar esse com esse aqui. Então, eu posso colocar a integral de seno elevado a n de x dx em evidência. Então, vai ficar 1 mais essa constante aqui, n menos 1. Então, integral de seno elevado a n de x dx, que vai multiplicar agora o primeiro, que é 1. Eu tenho aqui, lembrando, eu tenho 1 vezes a integral, tá? E esse aqui vai passar positivo, então vai ficar 1 mais n menos 1, ok? Igual, agora eu vou repetir esse resultado aqui. Então, igual a menos seno elevado a menos 1 de x cosseno x, mais agora n menos 1, a segunda parcela, n menos 1, que multiplica a integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. E só, né? Aí, você olha para cá, esse 1 mais n menos 1, esse 1 vai cortar com esse menos 1, vai sobrar só n. Então, eu vou ter aqui do lado esquerdo n, que multiplica a integral de seno elevado a n de x dx. Então, para eu achar o valor da integral apenas, eu vou passar esse n dividindo o segundo membro, tá? Então, logo, o resultado final vai ser seno elevado a n de x dx vai ser igual a menos 1 sobre n seno elevado a n menos 1 vezes cosseno de x, mais n menos 1 sobre n, que eu estou dividindo tudo por n, integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. E agora, observe o que nós obtemos aqui. Nós encontramos uma fórmula para a integral de seno elevado a n de x dx em função da integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. Por isso, nós falamos que há uma fórmula recursiva, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar essa fórmula para, na letra B, encontrar seno a quarta, integral de seno a quarta de x dx. E agora, observe que seu n aqui é 4. Então, nós vamos aplicar essa fórmula
com n igual a 4 e encontrar a solução desse exercício. Então, aplicando n igual a 4, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 1/4, então, menos 1/4, vezes seno elevado a 4 menos 1, que é 3, vezes cosseno de x, mais, aqui eu tenho 4 menos 1, que é 3, sobre 4. Então, 4 menos 1, que é 3, sobre 4. Integral de seno elevado a 4 menos 2, que é 2. Então, 2 de x dx. E aqui nós recaímos aqui numa integral que a gente tem que resolver. E aí, eu quero lembrar para vocês que nós temos dois métodos para encontrar a solução desta integral. Que dois métodos são esses? O primeiro é a própria fórmula recursiva que nós acabamos de encontrar, com n igual a 2. E o segundo método é usando a identidade trigonométrica. Então, eu vou usar os dois métodos para vocês verem a diferença, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou deixar aqui um espaço. Primeiro, vai ser a fórmula recursiva, tá? Recursiva. Então, a integral de seno ao quadrado de x dx, agora o n é igual a 2, vai ficar menos 1/2, menos 1/2 de seno elevado a 2 menos 1, então, seno de x, cosseno de x, mais, agora, aqui eu vou ter 2 menos 1, que é 1, sobre 2, então, 1/2, vezes integral de seno elevado a quem? Seno de x elevado a 2 menos 2, que é 0, né? Então, seno de x elevado a 0 dx. Então, isso aqui é igual a 1. Então, eu vou apagar isso aqui e já vamos escrever, então, 1 dx, tá? Então, isso aqui, o resultado vai ser menos 1/2 seno de x cosseno de x, mais 1/2 de x, tá ok? Esse resultado aqui, nós vamos, então, colar aqui para encontrar o resultado de seno à quarta de x dx, tá? Mas antes disso, nós vamos encontrar essa mesma integral de outra forma. Então, a segunda forma que nós vamos usar é a identidade trigonométrica. E que identidade é essa? Então, a integral de seno ao quadrado de x dx é o mesmo que integral de... A identidade trigonométrica é 1/2 menos 1/2 cosseno de 2x dx. E aí, quem é essa integral? Reparem que integral de 1/2 vezes dx é 1/2 de x. E reparem só, eu tenho esse 1/2 de x e já encontrei o meu 1/2 de x aqui, tá? Agora, nós temos integral de menos 1/2 vezes cosseno de 2x, tá? Então, é essa integral que nós vamos fazer. Então, eu vou repetir a constante. E agora, quem é integral de cosseno de 2x? Isso é 1/2 de seno de 2x, tá? Mas quem é seno de 2x? Então, vamos fazer isso aqui. 1/2 de x, eu repito, menos 1/2 vezes 1/2 vezes seno de 2x. E seno de 2x, a gente sabe que é 2 seno de x cosseno x, outra identidade trigonométrica. E aí, esse 2 vai cancelar com esse 2 e vamos ficar apenas com 1/2 de x menos 1/2 de seno de x cosseno x. E aqui temos a resposta da integral. Novamente, agora usando somente identidade trigonométrica, que é igual a essa daqui, como vocês podem reparar, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos
colar essa resposta aqui em cima e encontrar a solução final do nosso exercício. Então, isso vai ser, repito, menos 1/4 seno ao cubo de x cosseno de x mais 3/4 que multiplica o resultado dessa integral, que é menos 1/2 seno de x cosseno de x mais 1/2 de x. E mais uma constante aqui, certo, gente? Agora, você ainda podia reescrever esse resultado, repetia o primeiro e fazia esse produto aqui, 3/4 vezes menos 1/2, daria menos 3/8, e aqui 3 vezes 1/2 dá 3/8 de x, tá certo? Mas eu vou deixar do jeito que está, aqui eu vou só destacar o resultado. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se tiverem sugestões de exercícios, também podem deixar aqui nos comentários, tá? E a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!